Vamos lá para mais uma explicação agora de conteúdo também da competência diária 4 do Enem de Ciências Humanas. Para você que não me conhece, muito prazer, eu sou o professor César, professor de História na Rede Pública de Minas Gerais. E continuando aqui a nossa série para tentar te ajudar a conseguir bons resultados consequentes aí na prova de Ciências Humanas do Enem. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a competência diária 4, que tem como objetivo entender as transformações técnicas e tecnológicas e seu impacto nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida social. Uma competência que é, ao meu ver, fácil. Aconselho vocês, aproveitando dessa capa, assista Tempos Modernos. Assista Tempos Modernos, busque resenha, consiga, faça um fichamento igual de livro sobre o Tempos Modernos. Garanto que se você entender Tempos Modernos na sua totalidade, vai ficar muito mais fácil entender esta competência. Nesta competência, eu acho que o principal dela não é entender sobre as máquinas, sobre como elas surgiram, mas entender as mudanças que essas máquinas causaram. Então lá aquela partezinha da escola, né, da Revolução Industrial, das consequências da Revolução, seja o desemprego, a fome, a miséria, e isso é muito importante a gente saber. Também conseguir entender a ideia do Fordismo, do Toyotismo, como isso impactou na vida dos sujeitos, o trabalho infantil, o trabalho exploratório da mulher. Ter uma visão crítica da coisa também, por exemplo, se as máquinas aumentaram a capacidade de produção, principalmente de alimentos, por que as pessoas hoje em dia ainda passam fome, se tem tanto alimento a ser produzido? Veja como que é fundamental ter um olhar crítico para a coisa. E agora, além de um olhar crítico para as guerras, para a política, devemos ter um olhar crítico para a tecnologia também. Então agora, compreendendo as habilidades. Habilidade 16. Identificar, mais uma vez, olha, é facinho, né? Já taca a estrelinha aqui e vê identificar, já é mais fácil. Identificar registros sobre o papel das técnicas e tecnologias na organização do trabalho e ou na vida social. Aqui é você conhecer Toyotismo, Fordismo, conhecer as mudanças ali das 4 revoluções industriais, a primeira revolução com o carvão, a segunda com o petróleo e energia elétrica, a terceira com a tecnologia e agora que dizem que estamos passando pela revolução da inteligência artificial. Então entender esses processos é de grande valor. A habilidade 17, analisar fatores que explicam o impacto das novas tecnologias no processo de territorialização da produção. Vamos entender aí como a China se tornou um grande produtor de eletrônicos, de componentes eletrônicos. Podemos entender, tem um documentário que se chama American Factory, que fala sobre como passamos por um processo dos americanos produzindo na China e agora chegamos a um ponto em que os chineses estão indo para os Estados Unidos produzir, estão montando fábrica nos Estados Unidos, um processo de territorialização onde os Estados Unidos estava acima e mandava os produtos para a China para serem produzidos por serem matéria-prima mais barata, mão de obra barata. Agora passamos ao inverso, a China está mandando fábricas para os Estados Unidos pelos mesmos fatores. Então perceba a territorialização aí, fluxo populacional, de mudanças, conflitos territoriais de acordo com técnicas produtivas. Podemos citar aqui também o cercamento dos campos, que mandam as pessoas para a cidade para trabalharem nas fábricas, condenando elas à miséria ali nas grandes cidades. Podemos observar também um pouquinho das greves que aconteceram ao longo da história, que demarcam também esta habilidade. A habilidade 18, analisar diferentes processos de produção ou circulação de riquezas e suas implicações socioespaciais. Então vamos lá, vamos por partes nessa habilidade também. Diferentes processos de produção. Podemos usar muito da habilidade 17 aqui. As empresas europeias de veículos, de automóveis que vieram para o Brasil não tem uma marca de carro. O que nós temos aqui, Volkswagen, Chevrolet, Ford não tem mais. A Fiat são empresas estrangeiras que vieram para cá também. Não, a produção de circulação de riquezas, esse dinheiro. Quando a gente compra um carro Fiat, estamos enriquecendo quem diretamente? O Brasil ou a Itália? Que é o país de origem da Fiat, os principais acionistas. Então perceba como que o dinheiro produzido aqui acaba indo para fora, para essas grandes empresas. Podemos compreender isso com as barreiras alfandegárias, os impostos. Comprar um carro aqui, você tem que pagar o imposto. Por quê? Para tentar segurar um pouco do dinheiro. Senão o dinheiro vai só enriquecer lá fora e o dinheiro do Brasil está todo indo embora. Alguns países adotam técnicas e estratégias protecionistas. Vamos supor agora os Estados Unidos, que proibiu o TikTok no seu país. Por quê? Para evitar de mandar dinheiro para a China. Porque quando um cara vai lá... China não, né? Fica
em Singapura, mas tem uma parte do TikTok é para os chineses. Então, para evitar que as pessoas fiquem assistindo o TikTok, vendo as propagandas, enriquecendo a empresa dona, eles acabaram proibindo, certo? Então, tem aí um protecionismo do seu produto, da opção do Brasil, por exemplo, pelas rodovias ao invés da ferrovia. Também tem implicações tecnológicas, né? Queriam trazer essas empresas em contrapartida queriam vender seus produtos, queriam vender seus caminhões. Então o Brasil teve que abandonar a ferrovia e adotar as rodovias para agradar essas empresas. Então a gente consegue ver alguns pontos. E quando a gente fala de analisar criticamente, é perguntar: isso é bom para quem? Quando a gente tem uma mudança no processo de produção, na circulação de riqueza, isso é bom para quem? Quais as consequências para aqueles que isso não é bom? Então, analisar criticamente seria isso. Mesma coisa da habilidade 17, analisar fatores que explicam os impactos da nova tecnologia no processo de territorialização. Isso é bom para quem? Essas novas tecnologias implicam em mudanças boas para quem? A habilidade 19, a habilidade mais fácil agora. Reconhecer as transformações técnicas e tecnológicas que determinam as várias formas de uso e apropriação dos espaços rural e urbano. Então aqui a gente pode começar a entender as formas de produção do campesinato, um debate entre urbanização e globalização. A gente pode colocar aqui também agricultura familiar, sobre as técnicas usadas pela agricultura familiar em detrimento aí dos grandes latifúndios que usam agrotóxicos e coisas assim, entendendo o processo de urbanização, marginalização, gentrificação, mais uma vez podem aparecer dentro dessa parte, tecnologia chegando. E agora, para a última, o H20, selecionar argumentos favoráveis ou contrários às modificações impostas pelas novas tecnologias à vida social e ao mundo do trabalho. Então olha aí mais uma vez como nós temos que avaliar criticamente. Nós temos que selecionar argumentos favoráveis ou contrários, de acordo com o comando da questão, às modificações impostas pelas novas tecnologias. Celular na escola. Pode ou não pode? Por que deveria poder? Por que não deveria ser permitido? É um exemplo de situação em que devemos analisar também. As redes sociais são boas ou ruins para os estudantes, para os adolescentes? Fake news pode acontecer, ser a favor da liberdade de expressão irrestrita? Quais as consequências que isso pode ter? E se você é contra, por quê? Mais uma vez, voltamos para as outras competências. Seja ético, valorize os direitos humanos, não coloque nada que possa ser prejudicial para alguém. E assim vai ser muito mais fácil para você conseguir absorver essa questão, essa habilidade, Então veja, você tem que ter uma bagagem de conhecimento das outras habilidades, da H16, 17, 18 e 19, e vou conseguir olhar de forma crítica para ela para você conseguir desenvolver a habilidade 20. Então veja como é um processo, não é nada do dia para a noite. Você tem que ter uma bagagem, você tem que absorver os conteúdos, por exemplo, que eu fui falando aqui, que estão diretamente relacionados a essas competências, que são conteúdos que anteriormente já foram cobrados. Então esses conteúdos você tem que saber. Se você não sabe alguma coisa que eu expliquei, corre atrás e busca para você aprender, tá? Mas saiba como que você deve olhar para esses pontos, como que você deve olhar para essas coisas, não tentando decorar tudo, porque não vai servir de nada. E a dica, mais uma vez, assista criticamente Tempos Modernos. Entenda, busque entender o que o Chaplin quis dizer com aquela obra. As cenas que ele coloca, qual o real significado daquilo, por que ele está colocando a pobreza do sujeito que trabalha, que perde o emprego, a dificuldade da pobreza dos órfãos. Tem uma parte ali no filme que o cara está roubando porque ele está com fome. Então é importante a gente entender essa obra criticamente no seu contexto em que ela estava inserida. E agora, correção da questão 61 da prova azul de Ciências Humanas, também de 2023. Não vou ler a questão, não vou ler o texto base, melhor colocando, vamos direto para a alternativa e para o comando. O texto critica, então veja, o texto critica, então a gente tem que saber selecionar os argumentos favoráveis, entender por que está criticando a mudança tecnológica em razão da seguinte consequência. Certo? Então a gente está criticando alguma coisa. Criticando o quê? O uso da inteligência artificial. E o que está? Qual que é a crítica à mudança tecnológica? De sujeitos que trabalham tediosamente treinando as inteligências artificiais. E qual a consequência desse treinamento de inteligência artificial? A invisibilidade do profissional. Certo? Então, alternativa E. Por quê?
quando esses caras estão treinando as inteligências artificiais que vão substituir o trabalho deles no futuro, eles estão sendo invisibilizados, porque estão deixando de existir, estão ficando invisíveis. Ninguém olha para eles, ninguém olha para os sujeitos que têm que treinar a inteligência artificial, estão sendo esquecidos porque depois eles vão perder o emprego com a consequência, né, do desenvolvimento. Se eles treinarem direitinho a inteligência artificial vai fazer o serviço deles. Então a consequência seria justamente essa invisibilidade do profissional. Diversificação da função não, mobilidade da população muito menos, autonomia do empregado não, autonomia da máquina, né? Concentração da produção também não, então a alternativa correta é a alternativa E. Invisibilidade do profissional. E se você gostou desse vídeo e achou de algum valor para você, para os seus estudos, deixa um like, compartilha com o seu coleguinha, manda no grupo da sala para ajudar o máximo de gente possível. Se você tem alguma dica ou sugestão de conteúdo ou de vídeo que você gostaria de ver por aqui, deixa aí nos comentários. Obrigado por acompanhar a Academia das Humanidades e em breve teremos um curso completo sobre Ciências Humanas para o Enem para te ajudar ainda mais a conseguir uma boa nota. É nóis!